Max Kolbe, você acha que se esse projeto for aprovado na Câmara dos Deputados, ele vai ser derrubado no Supremo Tribunal Federal? Jesus, é absolutamente importante tecer o seguinte comentário. No nosso atual Estado democrático de direito, o artigo 2º da Constituição Federal disse que os poderes são independentes e harmônicos entre si. E aí surge uma coisa no direito constitucional que nós chamamos de sistema de freios e contrapesos. O que é isso? Para manter a harmonia e a independência entre os poderes, um poder fiscaliza, digo entre aspas, controla o outro. Por exemplo, o Congresso Nacional cria esse projeto de lei, o Poder Legislativo cria o projeto de lei, ele vai ao Poder Executivo para a sanção ou veto do Presidente da República. O Presidente da República sanciona, cria lei. Perceba que o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, ainda poderia fazer o controle de constitucionalidade dessa lei. Contrário senso, Jesus, é importante observar que se o Supremo Tribunal Federal condena pessoas, e aqui não quero entrar no mérito das condenações, com base em um determinado argumento, o Poder Legislativo e o Poder Executivo podem sim, até por ser uma atribuição do Parlamento, criar uma lei para extinguir a punibilidade daquele crime, daquele delito. E aí o que é mais importante observar, que ainda que haja quem entenda de modo diferente, que concederam, que criaram uma lei para nichar aqueles que supostamente tenham atentado contra a democracia seria inconstitucional, seria um absurdo você pensar que o Supremo Tribunal Federal poderia analisar novamente a constitucionalidade da lei da anistia. Por quê? Porque se o parlamento cria uma norma para extinguir a punibilidade daqueles que supostamente foram condenados pelo Supremo, não cabe mais ao Supremo fazer análise da constitucionalidade dessa lei, sob pena de afrontar a separação dos poderes. Então, as pessoas muitas das vezes não entendem, não querem entender que os poderes eles são independentes e harmônicos entre si, e que a própria Constituição Federal traz um mecanismo de controle entre eles. Ora, se o Supremo condena pessoas e o Parlamento cria uma lei para anistiar essas pessoas daquele crime, o Supremo não pode, sob pena de interferir numa função típica do Congresso Nacional, dizer que a lei é inconstitucional, não aceitar os efeitos da lei. Então está na hora, Jesus, acredito eu, de haver uma mudança no nosso país no que tange ao respeito pelas decisões das instituições democráticas do nosso país. Os poderes, como eu já disse aqui, eles são independentes e harmônicos entre si, e os poderes devem respeitar a decisão de um outro poder sem querer interferir na sua função típica. Observe que o Poder Judiciário não pode ser tido ou considerado como um poder maior dos demais poderes. Então, se é verdade que existe um projeto, e é verdade, de um projeto de lei que visa anistiar aqueles vândalos do 8 de janeiro, o Supremo Tribunal Federal, com a eventual criação dessa lei, não poderia mais fazer análise da constitucionalidade ou não dela, a fim de aplicar ou não aqueles que cometeram aqueles delitos. Deve simplesmente respeitar a decisão do parlamento e iniciar tais crimes, sob pena do Poder Judiciário ser tido como um super ultra poder ou mesmo interferir numa função típica, numa atribuição que é do parlamento. Então, eu espero que tenha ficado claro essa explicação para que os telespectadores e para que os nossos ouvintes entendam de uma vez por todas que a Constituição ela cria mecanismo de harmonia entre os poderes. E a própria Constituição, bem como as leis, estabelece quais seriam as suas atribuições e o que cada poder pode fazer. E se começa a haver uma interferência de um poder no outro, nós chegamos numa situação de crise institucional. E é tudo que não se busca, não se espera, não se precisa na atual democracia do nosso país, que, como todos bem sabem, já vem muito fragilizada por uma série de fatores ou de situações que
colocaram aí em desrespeito às nossas instituições democráticas. Max Kolbe, o ministro Alexandre de Moraes, em junho, disse o seguinte: quem admite ou não a anistia é a Constituição Federal. E quem interpreta a Constituição Federal é o Supremo. Eu entendi perfeitamente a sua colocação. Aí eu quero saber, o que você falou é na teoria ou vai acontecer na prática? Olha, deveria acontecer na prática. Sem dúvida, o que o ministro disse, ainda que haja uma ambiguidade em sua fala, está correto, né? Quem interpreta a Constituição é o Supremo, mas ele, tecnicamente, tem a total consciência, e aqui é importante ressaltar uma coisa, Jesus. Olha como o ministro Alexandre de Moraes ele é conhecedor da norma constitucional. Eu, por exemplo, quando estava na academia, estudava pelos livros de direito constitucional do Alexandre de Moraes. Eu, quando comecei a dar aula de direito constitucional, tinha os livros do Alexandre de Moraes como o norte ali de estudo para dar aula. E o próprio Alexandre de Moraes, basta pegar os livros dele, ou o livro dele de constitucional, que ele vai dizer exatamente o que eu disse. Então, ainda que caiba ao Supremo Tribunal Federal interpretar a Constituição, e isso é verdade, o Supremo não pode interferir numa função típica, numa competência exclusiva, que é do Congresso Nacional, que são dos representantes do povo, bem como dos estados e do Distrito Federal, na concessão da anistia. Isso seria uma afronta ao parlamento, e isso seria uma interpretação à Constituição contrária ao que originariamente se quis estabelecer com o chamado poder constituinte originário quando cria a Constituição de 88. Então, eu não tenho a menor dúvida que não cabe ao Supremo Tribunal Federal querer fazer uma análise se a lei da anistia é constitucional ou não. Isso seria uma teratologia, isso seria um absurdo jurídico, até porque eu gostaria de tecer mais comentários para que os nossos telespectadores entendam o que estou a dizer. Como eu disse, nesse chamado sistema de freios e contrapesos, eventualmente o Supremo Tribunal Federal ele pode tomar uma decisão, por exemplo, dizendo que algo seria inconstitucional. Mas se o Poder Legislativo não concordar com o Supremo Tribunal Federal, ele pode criar uma nova lei para dizer que aquilo que o Supremo disse que é inconstitucional é constitucional. E aí cabe a palavra final ao Congresso Nacional. Não podemos esquecer, Jesus, que o poder, está na Constituição, emana do povo, que o exerce por meio dos seus representantes constituídos. É óbvio que a gente poderia entrar numa discussão que o Supremo, os 11 ministros, não foram eleitos pelo povo, mas, tecnicamente, quando eles são nomeados e a forma de nomeação, há otorgada a eles uma soberania indireta. Até porque todos sabemos que eles são indicados à nomeação pelo presidente da República, Poder Executivo, nomeado pelo povo. Há uma sabatina no âmbito do Senado Federal e após, se aprovado for, a sua nomeação em posse. Então, Jesus, muito se discute hoje também no âmbito do Congresso Nacional emendas à Constituição que visa retirar, suprimir parte do poder do Supremo Tribunal Federal, e isso é visto com maus olhos por parte dos seus integrantes. Mas está na hora deles também fazerem uma análise da sua meia-culpa. Porque se o próprio Supremo, que deve interpretar a Constituição Federal, não interpreta de forma a respeitar a autonomia, a competência e o poder dos demais poderes, aí vira uma chincana na República. Aí começa a ver a chamada crise institucional.
Então, eu lamento muito que hoje o nosso Supremo Tribunal Federal esteja absolutamente, aqui falo isso com total ciência e no que vou a dizer, está absolutamente politizado. O Supremo Tribunal Federal não é ainda que seja um órgão jurídico e político, não deveria tratar de tantos temas políticos. Hoje há inúmeras críticas, e eu não estou aqui, Jesus, e repito mais uma vez, a defender ninguém, a defender nenhum vândalo que praticou aqueles atos no 8 de janeiro, nem advogado deles o sou. Mas há uma crítica muito grande, há quase uma década, ou um pouco mais, à politização do Supremo Tribunal Federal. O Supremo é um órgão jurídico e que, na minha concepção, deveria se afastar um pouco das questões políticas do país. Hoje, quando a gente faz uma análise maior, fugindo até um pouco do assunto, quase que 100%, eu vou dizer assim, das decisões do Poder Executivo chegam ao Supremo Tribunal Federal. Então, se você pegar o governo anterior, quase que o Executivo não poderia governar, administrar o país, porque sempre havia uma ação no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal acabava por impedir que o Poder Executivo exercesse o seu mandato. Então, eu entendo que ainda que o ministro Alexandre de Moraes tenha dito tais palavras, ele também é conhecedor e tem a total ciência que não poderia ele interferir na lei da anistia no que tange à extinção da punibilidade daqueles vândalos que cometeram tais fatos que todos nós repudiamos na República do nosso país. Max, os nossos comentários aqui, a interação tá fervendo aqui e a gente, obviamente, tem gente que concorda com tudo que você falou e tem gente que discorda, né? Assim como a gente traz outros advogados aqui, e quem nos acompanha sabe disso, que tem uma interpretação de tudo isso que a gente está abordando aqui totalmente oposta à que você está apresentando para a gente. Então faz parte, e aí eu reforço aqui o nosso papel de neutralidade. Eu aqui me abstenho sempre, não dou a minha opinião, mas eu trago convidados que têm opiniões divergentes. E é importante isso no nosso papel aqui, fazer o confronto de ideias, ainda que elas não ocorram exatamente no mesmo dia. Vamos fazer isso muito em breve. A gente vai colocar isso aqui, um advogado que tem uma opinião, outro advogado que tem outra opinião, cientistas políticos, essa é a ideia. A gente fornecer a matéria-prima para quem está nos assistindo. Então, vou pedir um pouquinho de calma aqui nos comentários. E se me permite, isso é importante para a República, importante para a democracia. E o que é mais importante é que as pessoas saibam respeitar a opinião do outro. Como eu disse, né, eu tenho total ciência que muita gente vai divergir do que eu falo, mas tudo que eu disse aqui é oriundo da minha bagagem de professor de direito constitucional. Então, fui professor a minha vida inteira dessa matéria, escrevi livros sobre essa matéria e acredito que eu tenho um pouco de propriedade para falar sobre o assunto, mas tudo bem, aceito que as pessoas discordem de mim. E essa é a ideia. Então a gente dá aqui, como eu sempre gosto de dizer aqui, a gente dá a matéria-prima para quem nos assiste formular o seu próprio juízo de valor. E aí eu quero te fazer aqui um convite a uma última interpretação ou uma análise aqui sobre um ponto em específico. As condenações ali no Supremo Tribunal Federal, algumas chegaram a 17 anos. Inclusive ficou ali meio que um número padrão, né? Condenações ali em massa e muitas dessas condenações 17 anos. E aí eu costumo perguntar, já perguntei para outros advogados, inclusive que pensam totalmente diferente de você aqui, o que eles acham sobre esse padrão de 17 anos aplicado para uma pessoa que foi lá, invadiu, fez as necessidades lá em cima daquela Constituição histórica, o exemplar de 200 e 300 anos, roubou lá a bola que foi presente de um jogador famoso, levou para casa, e aquela outra lá, aquela senhora que estava lá junto, no meio do tumulto, não fez nada para impedir, acabou pegando a mesma quantidade de anos de cadeia. Bom, isso é um ponto. Outra coisa, eu já li alguns artigos de juristas questionando especificamente 2 crimes em específico que
correspondem ao maior período ali dentro dessa condenação de 17 anos, ou que seja, de 12 anos, que é a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Porque o que é o fato que as imagens ali são incontestes? As pessoas invadiram, depredaram, quebraram tudo, isso ali as imagens nos mostram. Agora, é golpe de Estado ou não é? Aí tem essa interpretação do que é o golpe de Estado. Golpe de Estado, para alguns juristas, eu vi isso em artigo, deveria ser algo planejado com real potencial de dar certo. Ou seja, não invadir o Palácio do Planalto, mas talvez, como era um domingo, invadir o Palácio da Alvorada, tomar o presidente da República como refém, invadir as residências oficiais, presidente do Congresso, presidente do Supremo Tribunal Federal, com armas. Ali não tinha arma de fogo, né? E realmente causar ou provocar aquele golpe de Estado clássico, como a gente viu alguns anos atrás, aquela história dos tanques marchando em direção aos palácios presidenciais. Por esse motivo, ele diz que por mais esses juristas, por mais que houvesse a intenção dessas pessoas acreditando que iriam aplicar um golpe de Estado e iriam destituir o atual poder, por mais que elas acreditassem, seria o que se chama no direito criminal, na legislação penal, de crime impossível. É a mesma coisa que eu quero te matar e vou te jogar uma bolinha de papel, mas eu não consigo provocar sua... Eu tenho a intenção de te matar, mas eu te jogo uma bolinha de papel, eu não provoco sua morte. Mas se eu estou armado, eu tenho real potencial de provocar sua morte. Ainda que a arma falhe, né? Mas se a arma ali tem o potencial de causar essa morte, aí já não é crime impossível, é crime possível. Tá. Já conversei com um advogado aqui que diz, olha, essa visão do golpe de Estado clássico, ela é uma das interpretações, mas não podemos afastar que ali existia sim o risco real de golpe de Estado, existiam ali autoridades arquitetando isso, reuniões ali entre a cúpula das Forças Armadas e integrantes do então governo, né, federal, e ali aquelas pessoas sim tinham o potencial de provocar um golpe de Estado e a destituição dos mandatários ali. Aí eu quero saber a sua interpretação para a gente encerrar a nossa conversa. Jesus, em absoluto, eu entendo que aqueles vândalos não tinham a menor condição de abolir o Estado Democrático de Direito, muito menos dar golpe de Estado. Por tudo que você já disse, para mim, no que tange esses dois crimes, sem dúvidas, na minha concepção, e aí, tudo bem, se o Supremo Tribunal Federal disse que não, ou as pessoas discordam, seria crime impossível contra esses dois fatos específicos. Abolição ao Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. As razões você já disse. Eu queria chamar mais atenção, se me permite, se tivermos tempo, para um último detalhe. Recentemente foi noticiado pela imprensa que talvez a Procuradoria-Geral da República venha denunciar o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, por uma suposta tentativa de golpe de Estado em virtude de uma suposta decretação do estado de sítio. Não sei se você viu isso. Eu quero chamar a atenção para um detalhe, Jesus. Se é verdade, e aqui eu não estou defendendo o ex-presidente Bolsonaro, é só minha opinião aqui, tudo bem? A gente está numa entrevista, estou dando a minha opinião como um professor de direito constitucional, um advogado, um especialista nessa matéria também. Se é verdade que o ex-presidente da República quis dar um golpe de Estado pela decretação do estado de sítio, é mais verdade ainda que isso só seria possível se o Congresso Nacional autorizasse a decretação do estado de sítio. Seria impossível a decretação do estado de sítio, com base no artigo 137 da Constituição, nas duas hipóteses, sem autorização do Congresso. Ou seja, como é que o ex-presidente Bolsonaro daria um golpe de Estado sem ouvir o Conselho da República, sem ouvir o Conselho de Defesa Nacional e sem autorização do Congresso Nacional? Possível. Então, eu costumo dizer que, além do que você já disse do chamado crime impossível, nessa hipótese também de eventualmente se denunciar o ex-presidente Bolsonaro por uma tentativa de golpe de Estado, porque se encontrou em algum local uma minuta de um estado de sítio, isso é teratológico na minha concepção. Porque observe que o poder constituinte originário, o órgão responsável pela criação da Constituição de 88, disse
que é uma atribuição privativa do presidente da República decretar o estado de sítio para repelir invasão armada estrangeira, guerra, ou numa outra hipótese que seria crises institucionais ou quando o estado de defesa não desse solução ao problema. Mas, repito, o presidente da República deve, ouvidos o Conselho da República, primeiro, né, uma condição prévia de defesa nacional, solicitar a autorização do Congresso Nacional. Então, ainda que existisse um decreto de estado de sítio, o Congresso Nacional tinha que autorizar, realizando assim o chamado sistema de freios e contrapesos. Era o Poder Legislativo fazendo uma análise se autoriza ou não a decretação do estado de sítio. Então, na minha concepção, isso também seria um crime impossível a ser praticado pelo presidente da República, ex-presidente Bolsonaro, nos moldes como foi delineado ou como está sendo delineado. Até porque você não pode punir uma pessoa supostamente por ter, pelo menos no estudo do direito, né? A gente vai estudar direito, na faculdade você aprende que você não pode punir alguém por ter pensado em fazer algo. Então, enfim, e para mim é confuso você querer denunciar o ex-presidente por essa temática, sendo que a própria Constituição Federal outorga a ele essa competência de decretação. É claro que já houve golpes de Estado, e aí é importante talvez deixar claro que nós temos dois tipos de Constituição, a promulgada e a outorgada. A outorgada é quando vem um ditador e falece a Constituição em ponto final. Não foi isso que aconteceu. O presidente da República, o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, não criou uma Constituição e disse, essa é a Constituição, e ponto final. Então, esse é um tema bem interessante e tudo bem se as pessoas discordam de mim, a minha análise aqui, eu não estou defendendo o ex-presidente, não estou defendendo a direita nem a esquerda, eu estou apenas fazendo uma análise com aquilo que eu acredito no âmbito do estudo do direito constitucional. E eu agradeço, Jesus, a participação, as perguntas, a temática é absolutamente interessante. E quanto mais a gente debater, discutir, ouvir outras pessoas sobre esse tema, talvez a gente possa criar uma convicção política ou mesmo jurídica melhor para fazer o nosso juízo de valor sobre o que está acontecendo na atual república do nosso país. Max Kolbe, advogado constitucionalista, ajudando a gente a entender o que pode acontecer a partir da tramitação do PL da anistia, que deu uma travada, mas deve avançar, ainda que a passos lentos, na Câmara dos Deputados. Agradeço demais pela participação, Max. Até a próxima. Eu que agradeço. Bom dia.